Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isadora e, junto com a minha colega Mariana, hoje vamos falar sobre conexões neurais. Então, gente, conexões neurais. Para sermos mais diretas, vamos falar sobre sinapses. Só que primeiro, antes da Mariana vir aqui com vocês conversar sobre sinapses, a gente vai ter que fazer uma pequena introdução, né, sobre a anatomia de uma sinapse, sobre neurotransmissores e potenciais de ação, que são conceitos mais básicos que a gente precisa compreender antes de adentrar na sinapse de fato. Então, a gente vai começar agora com a anatomia de uma sinapse. Vamos lá. Eu tô aqui com um esquema aqui na minha frente e a gente vai conversando, vamos olhando, vamos conversando sobre ele. Então, a gente tem aqui a sinapse. A primeira coisa que a gente precisa identificar é que a sinapse ela é um conjunto de dois neurônios, né? Tem pessoas que, às vezes, de forma errônea, associam uma sinapse a só um neurônio, mas não, ele é um conjunto de mais de um neurônio, junto com essa estrutura que liga esses dois neurônios e vai auxiliar, então, e vai dar a capacidade de acontecer a propagação do nosso impulso nervoso. Então, aqui a gente tem dois nomes para esses dois neurônios, né? Um se chama neurônio pré-sináptico e o outro se chama pós-sináptico. O que acontece? Por que a gente precisa dessa nomenclatura? A gente precisa dessa nomenclatura porque a gente precisa entender em que direção que o impulso nervoso é propagado. Quando a gente for falar de potencial de ação, vai ter ali uma etapa do potencial de ação, que é o período refratário, que então ali vai ser o determinante que vai dizer em que direção que o impulso vai ser propagado. Então, por isso que a gente utiliza dessa nomenclatura. Depois, se a gente for olhar aqui, a gente tem no neurônio pré-sináptico algumas estruturas sinalizadas. A gente tem os dendritos, o núcleo, o corpo celular, o axônio, a bainha de mielina, e no pós-sináptico a gente tem aqui também o terminal axonal, que agora a gente vai entender o que cada uma dessas estruturas corroboram, então, para gerar, né, a propagação, então, desse impulso nervoso da forma correta. Então, vamos ver. Primeiro, a gente vai começar pelos dendritos, então, que estão assinalados. E os dendritos, então, são essas pequenas ramificações, né, meio curtas, que revestem, então, o corpo celular do nosso neurônio. A principal função dos dendritos é receber sinais elétricos e químicos de outros neurônios ou outras células sensoriais. Mas o que acontece? Esses sinais, então, eles são transmitidos na forma de impulsos nervosos ou de potenciais de ação, que a gente vai falar mais pra frente. Depois a gente vai ter um núcleo. O que acontece? O núcleo eu acho que é uma estrutura bem ok da gente conversar, porque é uma palavra que a gente já tá familiarizado desde lá do ensino fundamental, acredito, que é onde a gente começa a ver células, animais e vegetais. Então, o núcleo sempre vai ser bem parecido, sempre vai ser a mesma coisa, ele é a estrutura central da nossa célula. Então, o núcleo é a estrutura central dentro do corpo celular do nosso neurônio. Nele vai conter, então, o nosso material genético, né, uma parte dele, que é o DNA, que governa as funções celulares e é vital para o controle das atividades do nosso neurônio. Depois disso, a gente vai ter o corpo celular, que é onde, né, no corpo celular, na sua parte externa, tem os dendritos, e dentro do corpo celular a gente tem o núcleo, então a gente tem revestindo o nosso núcleo, o nosso corpo celular. O que acontece? O corpo celular, então, é um centro metabólico da célula, onde ocorrem os processos celulares essenciais, como a síntese de proteínas e também como a produção de energia. Os sinais recebidos pelos dendritos vão ser, então, integrados no corpo celular para determinar se o neurônio deve gerar um impulso nervoso. Então, basicamente, os dendritos vão lá, vão captar aquele estímulo inicial e vão direcionar ele depois para o corpo celular. Depois a gente vai ter uma estrutura muito legal que eu gosto de associá-la com uma ponte, que é o axônio. Por que eu gosto de associar com uma ponte? Porque se a gente for olhar no nosso esquema, o nosso axônio, ele praticamente liga, eu gosto de usar esse termo, né? Ele liga os nossos dois neurônios, o pré-sináptico e o pós-sináptico. Então, o axônio é uma projeção alongada que se estende do corpo celular de um neurônio. A principal função dele, então, é conduzir os impulsos nervosos, né? Os potenciais de ação, do corpo celular para as outras células, como neurônios, músculos ou também glândulas. Depois disso, a gente vai ter, de certa forma, meio que revestindo o nosso axônio, né, uma camada isolante, a gente vai ter a bainha de mielina. É um nome diferente? É, mas ela também tem uma função super legal que vai, então, possibilitar toda essa propagação do nosso impulso nervoso. A bainha de mielina, então, como eu falei, é uma camada isolante que envolve alguns axônios. E ela ajuda a acelerar a transmissão do impulso nervoso ao longo do axônio, ou seja, ela consegue acelerar a velocidade com que esse impulso é propagado. Entre os espaços dessas áreas cobertas pela bainha, né, que parecem pequenas
como posso dizer, pequenas esferas, né, revestindo o nosso axônio, são chamados os nódulos de Ranvier. É um nome bem diferente. Os nódulos de Ranvier, que eles vão, então, facilitar a propagação eficiente desse impulso nervoso. Dentro dos nódulos de Ranvier, também a gente pode comentar que existe a propagação do impulso nervoso de duas formas. A gente tem a forma saltatória e a gente tem a propagação do impulso nervoso de forma contínua. A contínua já entrega no nome, né, que ela acontece diretamente pelo axônio, e a saltatória Então, gente, vocês lembram que eu falei anteriormente que quando a gente fosse agora comentar sobre essa estrutura que falta, que é o terminal axonal, a gente já iria entrar no assunto de neurotransmissores. Então, esse momento chegou, vamos falar agora. Então, o que acontece? Qual a função do terminal axonal? A função dele nada mais é do que facilitar a transmissão dos sinais nervosos para as outras células ou músculos ou glândulas também, como eu tinha dito anteriormente, né? O que acontece? Ele também está altamente relacionado com a liberação dos neurotransmissores na área das sinapses. Mas como é que essa transmissão acontece? Então, primeiro a gente precisa compreender o que são esses neurotransmissores. Então, os neurotransmissores nada mais são do que substâncias químicas, né? Moléculas de substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios e que são guardadas, né? Digamos assim, se localizam em vesículas. O que acontece? Quando o impulso nervoso, então, atinge um terminal axonal, desencadeia a liberação dos neurotransmissores armazenados nessas vesículas sinápticas. E esses neurotransmissores, que são essas moléculas químicas, eles servem como mensageiros, então, para transmitir o sinal para o neurônio, do neurônio para um próximo. Ou seja, basicamente, chegando no terminal axonal, a propagação do impulso, são liberadas as vesículas, essas vesículas contêm esses neurotransmissores e são, então, despejados, né, derramados ali na nossa sinapse, nessa região da sinapse. Então, elas agem como mensageiros, ajudando na transmissão de um sinal de um neurônio para o próximo. Basicamente é isso. A gente tem aqui 3 exemplos de neurotransmissores muito comuns na nossa vida, que são a dopamina, a serotonina e a acetilcolina, certo? Então, o que acontece? Vocês sabem para que eles funcionam? Geralmente a gente já ouviu essas palavras no nosso cotidiano, mas a gente não tem ideia do porquê que elas servem, né? A dopamina nada mais é do que agindo na nossa regulação de emoções. Ou seja, um exemplo que eu gosto muito de pensar é que nós, pessoas que temos útero, quando estamos em TPM ou em um período como esse, nós temos a tendência a gostar de coisas que nos trazem grandes sensações de felicidade, de saciedade. E aí que a dopamina, que é esse neurotransmissor, age. Quando a gente come um chocolate, por exemplo, uma comida que a gente gosta muito, que a gente tá sentindo aquela vontade de comer, a gente come, a gente tem a dopamina em altas quantidades no nosso organismo. Então, por isso que ela é conhecida também como como neurotransmissor da felicidade. Depois disso, a gente tem a serotonina, que também vocês já devem ter ouvido, que é conhecido como neurotransmissor do bem-estar. O que acontece? Por que do bem-estar? Então, eu gosto muito dessa analogia porque muitos psicólogos, médicos, enfim, pessoas também desse ramo fitness, eles aconselham os exercícios físicos, né, para o nosso funcionamento do nosso corpo de modo geral. E quando a gente tem, então, o funcionamento do nosso corpo, seja por exercícios, a gente tem, então, grandes quantidades de serotonina no nosso organismo, que fazem com que a gente se sinta bem, que a gente se sinta proativo. Então, essa é bem legal também. E por último, mas não muito menos importante, nós temos a acetilcolina, que já é um nome um pouco diferente, né? Um nome que já deixa a gente pensando assim, o que é isso, né? Então, a acetilcolina também ela ajuda na regulação das emoções, é outro neurotransmissor, só que ela atua em outra área. Ela atua, então, na área da memória, na área da aprendizagem, da atenção e do sono. Basicamente, então, a gente tem esses três né, neurotransmissores agindo no nosso cotidiano sempre, só que em diversas áreas diferentes do nosso organismo. Então, a gente tem a dopamina lá nas regulações das emoções, como felicidade. A gente tem a serotonina nas regulações das emoções relacionadas a exercícios, né, relacionados ao bem-estar, ao sentimento de se sentir proativo. E a gente tem a acetilcolina, então, na regulação lá da memória, da aprendizagem, né, de tudo que está ligado a essa área da nossa mente. Então, agora a gente vai entrar no que é o potencial de ação.
E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os processos, né, que esse potencial de ação enfrenta para começar a gerar um estímulo nervoso. E depois a Mariana vai vir falar com vocês. Então, até daqui a pouco. Então, gente, vocês lembram então que a gente tinha comentado sobre as estruturas que compõem o nosso neurônio, que irão também fazer parte posteriormente também de uma sinapse? Então, a gente falou dos dendritos, né, que eram aquelas estruturas ramificadas que capturavam, né, de certa forma, o estímulo inicial e depois direcionavam, então, para o nosso corpo celular. Então, por que a gente está falando de potencial de ação agora? Porque o potencial de ação, então, vai ser o responsável por gerar todo esse estímulo inicial que vai desencadear todo o nosso processo das sinapses. Então, vamos compreender o que ele é. O potencial de ação, então, nada mais é do que uma mudança rápida e temporária no potencial elétrico de uma membrana de uma célula. Ele especialmente atua na área dos neurônios e também nas células musculares. Essa alteração súbita, então, no potencial da membrana é vital para diversas funções do sistema nervoso e muscular, porque como ele age sobre os neurônios e as células musculares, ele age nos dois sistemas. E ele acaba sendo, então, fundamental para a gente gerar os nossos impulsos nervosos ou elétricos também nos processos, por exemplo, de contração muscular. Ele atua em diversas áreas, né, dos nossos sistemas, como eu disse. Atua, por exemplo, na transmissão de sinais nervosos, na contração muscular, na interação com os sinais neuronais e etc. Ele faz parte de muitas coisas. Mas o que acontece? Ele também passa por algumas etapas, né, alguns processos, que vão resultar, então, em todo o estímulo inicial que vai acontecer, que os dendritos vão capturar e, posteriormente, vão ser processados lá nas nossas sinapses. Então, essa é a ideia inicial. Agora a gente vai conversar sobre as etapas que acontecem com o potencial de ação. Então, vocês lembram que eu falei sobre etapas do potencial de ação? Talvez, se vocês forem olhar em outros livros, né, em outros conteúdos, talvez eles não abordem dessa forma. Mas por que eu gosto de usar essa nomenclatura? Porque o potencial de ação sofre alguns processos, né? E eles têm, digamos assim, uma ordem. Eu gosto de pensar dessa forma porque eu consigo ordenar isso na minha mente e consigo transformar isso em algo mais organizado para meu próprio entendimento. Então, eu vou falar em passos, eu vou falar em ordens, né, de acontecimentos e eu espero que vocês me acompanhem. Então, vamos lá. Tudo vai começar, então, com um estímulo inicial, que pode ser um impulso elétrico ou uma substância química. O que acontece? Esse estímulo, então, ele deve alcançar um limiar crítico para conseguir desencadear o início desse processo. Basicamente é isso. Depois a gente tem o segundo passo, que é a despolarização. Então, o que é essa despolarização? É um momento onde ocorre uma mudança rápida na polaridade de uma membrana celular. Por que ela é motivada? Ela é causada, então, pela entrada rápida de íons de sódio na célula. Depois a gente vai ter o quê? O pico do potencial de ação. O que é isso? É o momento em que a membrana celular atinge um estado de despolarização máxima. Ou seja, ela tinha sido já despolarizada antes, né? Como eu tinha dito. E agora, no pico de despolarização, é o momento que ela vai estar mais despolarizada do que nunca. Mas por que isso acontece? Porque a carga elétrica da célula fica temporariamente positiva em relação ao exterior. Então, é por isso que essa despolarização máxima acaba acontecendo. Depois, a gente vai ter a repolarização, que nada mais é onde a polaridade original da membrana é estabelecida, de novo, né, restaurada. E isso acontece por um motivo também, né? Tudo acontece por um motivo. Isso ocorre pela saída rápida de íons de potássio e, às vezes, também pelos fechamentos dos canais de sódio. Por último, mas não muito menos importante, a gente vai ter o nosso período refratário. O que é isso? Então, é um período no qual a membrana está menos reagente a novos estímulos, ela está menos responsiva a novos estímulos. Esse período é crítico por quê? Porque é ele que vai garantir que os potenciais de ação se movam em uma única direção ao longo do axônio. Ou seja, lembra que eu disse que a gente tinha um motivo para determinar o nome dos neurônios, né, as nomenclaturas, que era pré-sináptico e pós-sináptico? Então, é por causa disso, o período refratário, então, ele vai ser crítico para nos informar, digamos assim, né, qual direção que o potencial de ação deve se mover ao longo do axônio para ele não ficar indo e voltando, basicamente. Então, esse período é mega importante. E a última também. Então, agora a Mariana vai vir dar uma comentadinha aqui com vocês, onde vocês vão conversar mais sobre as sinapses e sobre os tipos de sinapses que acontecem. Então, muito obrigada pela atenção de todos e eu espero muito que tenham gostado. Bom, gente, e o que são as sinapses? As sinapses, elas são pontos de comunicação neuronal.
que fazem a transmissão de sinais elétricos e químicos. Também fazem a comunicação entre células nervosas e é um processo vital na memória, aprendizado e coordenação motora. Bom, vamos falar sobre as partes dos neurônios, que é o pré-sináptico, a fenda sináptica e o pós-sináptico. O pré-sináptico é a parte do neurônio em que se estende em direção à sinapse. É onde ocorre a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, em resposta à chegada de um potencial de ação. Já a fenda sináptica é uma pequena lacuna entre o neurônio terminal axônico do neurônio pré-sináptico e a membrana pós-sináptica do neurônio seguinte. É nesse espaço que ocorre a comunicação entre os neurônios. Na fenda pós-sináptica, contém receptores específicos para neurotransmissores e desempenha um papel crucial na recepção de sinal. A ligação dos neurotransmissores ao receptor na membrana pós-sináptica desencadeia uma mudança no potencial elétrico da célula, influenciando a continuidade do impulso nervoso. E há dois tipos de sinapses, as elétricas e as químicas. Nas elétricas, os neurônios estão conectados por junções chamadas de junções comunicantes. Nesses pontos de contato, íons e moléculas podem passar diretamente de uma célula para outra, permitindo uma transmissão elétrica rápida e eficiente. Essas sinapses são as menos comuns e são encontradas em tecidos musculares e algumas regiões no sistema nervoso central. E por último, as sinapses químicas. A maioria das sinapses no sistema nervoso são as químicas. E nessas sinapses, a comunicação entre o neurônio ocorre através da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica.